Bom dia, sejam bem-vindos à nossa devocional, sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Eu espero em Jesus abençoe a sua vida hoje. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, teu governo sobre os nossos corações, sobre as nossas decisões e escolhas. Em nome de Jesus, tome o controle da nossa vida. Paizinho, em nome de Jesus, que o teu Santo Espírito agora assuma, Senhor, a direção e nos guie durante essa live. Essa live é do Senhor, a minha vida também. Eu te peço que o Senhor me deixe ser útil na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Espírito Santo, se houver alguma falha da minha parte ao me expressar e ao falar, que o Senhor complete no coração dos meus irmãos a palavra que o Senhor quer derramar nos corações nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Obrigada pela presença. Vamos ver quem chegou aqui. Obrigada, Regina. Obrigada, meu amor, pela presença. Seja bem-vinda. Deus abençoe vocês. Di, Deus abençoe. Luiz Andrade, bom dia. Deus abençoe. Edna, bom dia. Bom dia, Cacá. Obrigada pela presença. Eban, bom dia. Bom dia, Laila. Janete, amiga querida, bom dia. Elisama, José Maurício, bom dia. Obrigada pela presença de vocês. Marlene, bom dia. Helena Teixeira, tudo bem, querida? Obrigada pela presença. Mateus, Tainar, como que é, gente? Nossa, Deus, não consigo ler de jeito nenhum. Vou falar 1978 porque é a segunda coisa que eu consegui ler, tá bom? Gente, obrigada pela presença de vocês. Espero abençoar a vida de vocês de alguma maneira hoje. Lucas, capítulo 8, versículo de 49 a 50. Fala assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, que era o chefe da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Ouvindo isto, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, ela será curada. Quando tudo que está difícil fica mais difícil. Quando tudo desmorona, tudo que você acreditava, tudo que você cria, tudo que você construiu, desmorona. E aí, tudo já estava difícil, se tornou impossível. Ainda bem que o nosso arquiteto é o Cristo Nazaré, né, gente? Jesus é o nosso arquiteto. E se desmoronou é porque ele quer fazer uma estrutura mais sólida, uma estrutura que aguente as coisas que ele vai construir na nossa vida através da pessoa do Espírito Santo, num novo entendimento para a nova fase que a gente vai viver, né? Ontem à noite eu estava aqui em casa, conversando com a minha filha, e acabou que nessa conversa que a gente estava tendo, tudo que eu achava que estava assim muito difícil, piorou, né? E eu cheguei a algumas conclusões e eu fui assim, fiquei assim muito mal, foi muito difícil para mim. Mas foi uma conversa muito boa com a minha filha, lógico, mas acabou que eu tive que tomar algumas decisões difíceis e tudo que já estava mais difícil parece que piorou, ficou mais complicado. Mas graças a Deus, gente, eu aprendi a descansar e a colocar na mão dele, dormi a noite inteirinha. Só acordei nas horas que eu preciso acordar e direitinho. Mas aí eu fui tomar banho agora de manhã e lá no chuveiro eu falei: Jesus, o que eu vou falar para as pessoas da live hoje? Que o meu coração tá assim tão triste. Porque eu fiquei bem triste, né? Eu falei: Jesus, que mensagem que eu tenho para falar? Às vezes você fala assim: eu estou em pedaços, não posso ajudar ninguém. Eu estou em pedaços, eu estou triste, eu estou acabado, não tem como, eu não tenho nada para poder ajudar ninguém. E aí, mas é muito interessante quando a gente olha para Jesus. Porque no caminho do seu milagre, pessoas podem ser curadas nesse trajeto, porque você carrega a presença. Você carrega a presença por caminhos onde existem pessoas que vão ser curadas por causa da presença que você carrega. Se você for ver, Jairo solicitou Jesus primeiro. Ele foi buscar Jesus, ele falou com Jesus antes da mulher do fluxo de sangue tocar nele. Então, ou seja, ele poderia ter sido atendido primeiro.
Mas existia um processo, existia um caminho para chegar até a filha de Jairo para que ela fosse curada. E nesse caminho, ele foi interrompido pela mulher do fluxo de sangue. E ela, enquanto ele curava aquela mulher, e ele ainda estava falando com aquela mulher, chega os servos de Jairo falando, olha, não adianta mais não. Porque eles acreditavam que o mestre era limitado, tinha um limite para a capacidade de Jesus. Eles acreditavam que Jesus poderia até sim curar, mas arrancar da morte a vida de alguém, eles não conheciam Jesus o suficiente. Engraçado que Jesus não repreende as pessoas que chegam tirando a esperança de Jairo. Jesus não repreende aqueles homens falando que eles não creem. Vocês não creem? Vocês estão duvidando da minha capacidade? Jesus não fica ali discutindo quem tem mais poder ou menos poder. Ou tipo, vocês não me conhecem, vocês ainda não sabem do meu potencial. Jesus não fala isso. Jesus só olha para Jairo e fala, Jairo, olha para mim. Não tenha medo, crê somente. Então essa foi a palavra que Deus me deu nessa manhã. Que Deus falou ao meu coração, não tenha medo, crê somente. E se essa palavra falou no meu coração, é porque tem alguém nessa live precisando olhar para Jesus e crer somente. Não existe nenhum cenário na sua vida que Jesus não possa tocar e trazer para você um novo entendimento, uma nova visão, um novo jeito de enxergar, que o arquiteto não abandona a obra. Jesus é o nosso arquiteto, nós somos um projeto de Deus. Estamos sempre em construção. E talvez a sua construção, que já estava difícil, desabou tudo. E Jesus manda você olhar para ele. Fala assim, olha para mim, olha aqui. E Jesus falou com Jairo. Porque aqueles que vieram dizer para ele não incomodar mais o mestre, a fé deles ia até aquele ponto. Mas Jesus olhou para Jairo e falou, Jairo, olha para mim. Você me conhece um pouco mais que os seus funcionários. Você crê somente porque a sua filha, ela não morreu, ela está dormindo. Eu tenho o poder da ressurreição. Maria e Marta, se você for ver lá em João 11, a partir do versículo 21, Marta fala, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E Jesus falou assim, mas eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho a resposta, mesmo quando todas as respostas da sua vida acabaram. Mesmo quando você olha e não tem mais nada, nenhuma esperança. Eu sou a esperança, eu sou a resposta. Você está chorando por causa de uma morte, mas eu não sou só cura, eu sou ressurreição, eu sou salvação. Então hoje, eu não sei o que desabou na sua vida, eu não sei se você está em pedaços, eu não sei. E de alguma forma, Jesus está passando por aqui, por essa live, procurando um coração que pertença, que é rendido totalmente a Ele em fé e que creia que Ele pode. Se tudo que você está olhando se tornou impossível, Ele é o Deus do impossível. Então, a mensagem que Deus falou no meu coração através da vida de Jairo hoje de manhã, e eu quero trazer para você, não tenha medo, crê somente. Não tenha medo, crê somente. Sabe, na nossa vida, muitas coisas que a gente constrói parece serem, as nossas escolhas, parecem ser escolhas corretas, parecem serem escolhas certas. Você orou, você jejuou, você sonhou e de repente tudo desaba. Porque muitas vezes a gente acredita que porque a gente orou. A Bíblia tem tantas promessas, não tem? Elas são promessas para serem vividas por nós. E muitas vezes nós nos frustramos porque a gente olha para essas promessas e fala, eu acreditei que eu ia viver isso e não estou vivendo. Nós precisamos olhar para todas as promessas da Bíblia e entender todos os contextos de cada promessa. Foi para aquele tempo, para aquela pessoa, naquela realidade. E se você for ver, aquela promessa tinha um valor, tinha um princípio, ela não era só solta.
vou fazer isso, vou cumprir isso. Às vezes nós nos apegamos a promessas e queremos que Deus realize na nossa vida tudo que está de promessa na Bíblia. E eu queria trazer para você um entendimento de que o Deus da promessa, Ele quer da nossa parte a confiança de que Ele está no controle, de que Ele está cuidando. Qual promessa vai realizar na sua vida? Isso não é preocupação sua. Não é preocupação minha se vai cumprir tal promessa, outra promessa. Eu vou ser mais que vencedor, eu vou ser isso, eu vou ser... Sabe? A nossa preocupação não é em qual promessa da nossa vida que vai ser cumprido, que Deus vai fazer, porque a nossa realidade é uma realidade diferente. Nós vivemos num tempo diferente. Eu não estou dizendo que Deus não tem promessa para nós, gente. Não torça as minhas palavras. É porque o que eu estou dizendo é que às vezes a gente olha para a Bíblia e para as promessas e a gente crê na promessa e fica com o olho na promessa e fica frustrado se algo daquela promessa não acontece na nossa vida. Nós temos que focar os nossos olhos não na promessa, mas no Deus da promessa. No Deus que fez a promessa. Porque talvez você está com um olho em uma promessa na sua vida, mas Deus tem outra coisa para você. E voltando só um pouquinho, que eu acelerei e passei por cima, muitas vezes nós construímos sonhos, nós oramos, jejuamos, fazemos tudo certinho e depois ainda dá errado. E aí a gente fica assim, porque a nossa vida não é você não é sozinho no mundo. Muita coisa que você sonha, muita coisa que você constrói, existem pessoas conectadas a isso. E elas também podem escolher, podem sonhar, podem projetar. E coisas que não tem nada a ver com você, com o que você sonhou. Então, mesmo que sejam duas pessoas que sonham juntas, uma pode pensar diferente e fazer escolhas diferentes. E aí, o que você pensou, o que você estruturou, desaba, porque aí você fala, mas Deus, você não falou, você não prometeu? Muitas vezes nós ficamos cobrando de Deus as promessas, sendo que nós não temos que cobrar o que Ele prometeu. Fala, Senhor, existem essas promessas, mas eu quero a sua vontade. A minha vontade é que tudo que eu colocar a mão prospere. A minha vontade é que eu seja muito mais do que vencedor. A minha vontade é de ser cabeça, não cauda. A minha vontade. A gente se agarra tanto a promessas que a gente esquece do Deus da promessa. Muitas vezes as pessoas falam nas promessas. E aí as pessoas vivem uma vida olhando para as promessas, com esperança nas promessas, mas aí quando chega na realidade da sua vida, quando as coisas não acontecem, nós duvidamos do Deus da promessa. Nós não questionamos a promessa de entender que Deus deu aquela promessa para um povo numa realidade diferente, num tempo diferente, e que Ele tem promessa nova para você, por que não? É uma realidade diferente, são tempos diferentes. Eu não estou dizendo que as promessas são ruins. Eu só estou dizendo para a gente colocar toda a nossa expectativa, toda a nossa fé no Deus das promessas. O Deus que fez aquelas promessas, que tem um monte de promessa na Bíblia, tem promessa para você. Talvez tenha uma promessa que ele crie, que nunca existiu para você. Por isso, seus olhos não podem estar nas promessas que outros... É claro, serve de inspiração, gente. Não vamos apagar tudo. Eu só estou dizendo para não priorizar promessas. Sabe? Marta priorizou ali a promessa de uma amizade, de uma fidelidade que ela acreditava que... Aí ela foi frustrada porque não cumpriu do jeito que ela queria, do jeito que ela imaginou. E ela falou, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus falou, porque você não me conhece tudo ainda. Eu não me revelei tudo para você. Você não sabe que eu também poderia ter curado, mas eu também posso ressuscitar. Então, muitas vezes, quando nós estamos fixando os nossos olhos no que pode acontecer, porque Deus pode fazer. Ele prometeu para Davi, ele prometeu para José, teve a promessa de Moisés. Olha para o Deus da promessa. E ao invés de buscar
de exigir promessas. Diga para Deus com seu coração limpo, livre de expectativa em outras coisas. Porque às vezes pessoas vão olhar e desacreditar completamente do seu sonho, do seu projeto. E Jesus manda você olhar para ele. Olha para mim. Jairo, não tenha medo. Crê somente. Na promessa de que ele tem poder? Não. Na promessa de que ele é suficiente. Você está no lugar certo, Jairo. Você veio buscar na fonte certa, Jairo. Você não errou quando buscou a minha presença, Jairo. Olha, porque você me buscou no caminho que eu fui com você, uma mulher foi curada. O que aconteceu aqui com a mulher do fluxo de sangue, os homens da sua casa me interrompeu, nem deixou terminar aqui de falar, já chegou tirando sua esperança, mas eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a esperança. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que nós possamos olhar para Jesus, não ter medo, mas crer somente. Não porque existe promessa, mas porque existe Jesus. Porque existe a pessoa do Espírito Santo. Eu não sei se eu consegui passar para vocês a graça que eu recebi hoje no meu coração. Porque quando o que é difícil se torna impossível, a primeira coisa a dominar a nossa mente e o nosso coração é o medo. Que foi exatamente o que aconteceu aqui. Fala-se que enquanto Jesus ainda estava ali falando, aquela experiência com a mulher do fluxo de sangue, chegam os servos de Jairo, que era o chefe das sinagogas, e fala assim, olha, sua filha já morreu, não tem mais jeito não, acabou. Não incomode o mestre. Ele pode agir até aí. A partir daí, ele não pode fazer mais nada. E Jesus fala, Jairo, não tenha medo, crê somente. Então, se algo na sua vida era difícil, piorou, era difícil que ao invés de piorar, apenas se tornou impossível. Olha para Jesus. E não tenha medo. E crê somente. Essa foi a palavra que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para a minha vida. E abraçou a minha alma. Me encheu de coragem para mais um dia eu ir para o meu trabalho. Eu espero ter abraçado a sua alma e ter trazido para você um entendimento de que quando se torna impossível, o primeiro sentimento a desafiar a nossa fé é o medo. E Jesus manda dizer para você, vou dizer para os 2 canais que estão me assistindo agora. Não tenha medo, crê somente. Não tenha medo, crê somente. E aí, quem não conhece a história de Jairo, que existem pessoas que não conhecem, está registrado em Lucas, capítulo 8. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu dia e tire do seu coração toda angústia, toda ansiedade, todo medo e derrame no seu coração fé suficiente para entender que Ele é muito maior que qualquer promessa que você tenha lido na Bíblia. Li na Bíblia a promessa, Ele é maior que essa promessa. O que alguém tenha te feito, Ele é maior que essa promessa. Olha para Ele está dizendo, não tenha medo, crê somente. Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos na Tua presença. O Senhor conhece qual é o tormento que está batendo a porta dos meus irmãos. O Senhor sabe quem aqui está totalmente sem esperança. O Senhor sabe quem aqui, tudo que era difícil na vida deles acabou se tornando impossível. Em nome de Jesus, os abrace e os faça olhar para o Senhor, que é o dono da promessa. O Senhor pode trazer à existência algo na vida deles que nunca aconteceu na vida de ninguém, mas na vida deles o Senhor pode fazer acontecer, porque o Senhor é soberano. Obrigada, porque o Senhor é o nosso arquiteto, o Senhor que criou a nossa vida. E o Senhor é o arquiteto que não abandona a obra. O Senhor vai completar. Em nome de Jesus, que a estrutura da nossa alma esteja firmada, fazendo do Senhor, Jesus, o Cristo de Nazaré, a nossa base, o nosso alicerce. Porque o Senhor é o Deus que nos vê. O Senhor é o Deus que nos criou e não nos abandona. Obrigada, Trindade Santa, por derramar vida nos nossos dias.
Em nome de Jesus, agora na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você. Seja curado de toda doença do seu corpo, de toda enfermidade da sua alma, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã, 6h30, em nome de Jesus. Lembra que eu sempre estou falando aqui, né? Vá procurar uma igreja hoje. Existe uma bênção reservada para a sua vida que só na comunhão dos santos que tem. Você é abençoado sozinho, na sua casa, orando a Bíblia, jejuando, lendo, mas você, na comunhão dos santos, existe uma bênção que é só lá que tem. Salmo 133. Ali o Senhor ordena bênção e vida. Vai buscar a sua, vai celebrar o Senhor junto com os irmãos. Deus tem bênção para sua vida, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Obrigada, Janete, querida. Cheiro, meus amores.